O tema desse congresso, como já frisou aqui o pastor Nilton, é um tema onde é pertinente. Mensagem sobre o arrebatamento não é para colocar medo no nosso coração. Pelo contrário, é para fazer o nosso coração vibrar. A passagem que nós acabamos de ler, escrita por um autor anônimo, a partir do verso de número 27, ele diz assim: assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim como Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que aguardam por Ele. Aleluia. Nesse verso está inserido as duas vindas de Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos aprender com elas que a respeito da primeira vinda de Cristo, há mais de 300 referências diretas dizendo que Jesus viria, e todas elas se cumpriram cabalmente. Se não, vejamos algumas. Deuteronômio capítulo de número 18 e o verso de número 15, palavras do libertador Moisés. Ele declara da seguinte forma: Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele vocês ouvirão, e todo aquele que não ouvir a voz desse profeta será exterminado. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, a partir do verso de número 14, diz: porque o Senhor mesmo vos dará o sinal, porque a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está presente. Também no livro do profeta Isaías, capítulo 9 e o verso de número 6 diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4 e o verso de número 4 diz: na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso de número 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 20, diz: porque o Filho de Deus já veio, e Deus tem nos dado a entender quem é Ele. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 1 e os versos de número 1 e 2 e 14 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas quando chega no verso 14, João elenca as seguintes palavras dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essas referências que eu falei é apenas algumas das mais de 300 referências que se cumpriram a respeito da primeira vinda de Jesus. A respeito da sua segunda vinda, há 8 vezes mais referências apontando que Jesus vai voltar pela segunda vez. Há cerca de 2.400 referências diretas dizendo que Jesus vai voltar pela segunda vez. Se não vejamos algumas delas, Apocalipse capítulo de número 22, o verso de número 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nesse verso está a última promessa e a última oração da Bíblia. A última promessa da Bíblia é Jesus dizendo: certamente venho sem demora. E a última oração da Bíblia é a oração de uma igreja apaixonada dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo de número 22, o verso de número 7 diz: certamente venho sem demora, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, o verso 12 diz: certamente venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo de número 2, o verso de número 25: o que você tem, guarda até que eu venha. Apocalipse capítulo de número 3, o verso 11 diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, e o verso de número 10 diz: porque o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e com ele vem o seu galardão, e na sua frente vem a sua recompensa. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versos 2 e 3 está escrito: Abacuque escreve a visão com letras garrafais em tábua, para que possa ser lida até por quem passar correndo, porque a promessa se cumprirá no tempo do fim. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 37 diz: porque dentro de um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Diga, pastor, quanto tempo falta para Jesus voltar? Eu não sei, nem os anjos sabem, mas o escritor em Hebreus disse que falta só um pouquinho de tempo. Faça assim para quem está perto de você: é só um pouquinho de tempo que falta para Jesus voltar. E esse pouquinho de tempo pode se cumprir agora. Se Jesus voltar agora, quem vai? Quem está preparado? Quem está aguardando Jesus voltar? Levante a sua mão e dê um brado mais forte que você pode. Biblicamente, a Terra tem cerca de 6.000 anos de história.
E quando nós discorremos dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que de 2 em 2000 anos aconteceram algo sobrenatural. O que foi que eu falei? Que de 2 em 2000 anos aconteceram algo sobrenatural. Se não, vejamos, de Adão até Noé, passaram-se cerca de 2000 anos, e o que aconteceu? O grande dilúvio que inundou toda a terra. De Noé até João Batista passaram mais 2000 anos, e o que aconteceu? A primeira vinda de Jesus à terra. De Jesus até os dias de hoje, já se passaram também cerca de 2000 anos. E o que é que está para acontecer? O arrebatamento da igreja. Pastor, o que será o arrebatamento da igreja? Será retirada da igreja da terra para se encontrar com Jesus. E a igreja deixando o Brasil, e a igreja deixando o Breu Branco, deixando o Tucuruí, dizendo: vou embora, vou para minha casa, vou para o meu lar. Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou. Está chegando esta hora. A qualquer momento Jesus vai descer. É Jesus descendo e a igreja subindo. É a trombeta tocando e Jesus descendo. É a trombeta tocando e a igreja sendo arrebatada. É impossível ser um crente de verdade para não se empolgar com uma mensagem sobre arrebatamento. Eu estou preocupado com a geração que nós estamos vivendo, porque muita gente hoje, ela se empolga mais com uma palavra de autoajuda, mas a palavra que tem que empolgar a igreja é a palavra que está dizendo: Jesus vai voltar. Te prepara a igreja, te santifica a igreja, alveja tuas vestes, volta para a palavra, volta para a oração, abandona o mundo, abandona a aliança com o mundo, se apega com Jesus. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Em Mateus capítulo 24 e o verso de número 3, estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras. Eu falei que Jesus estava sentado onde? No Monte das Oliveiras. Seus discípulos em particular lhe perguntaram, dizendo: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Qual foi a pergunta dos discípulos? Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus abre a cortina profética e diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Em primeiro lugar, Jesus chama a atenção para a igreja se acautelar a respeito do engano. Nós estamos vivendo um tempo de engano absurdos que estão se alastrando nos 4 cantos da terra. Já até pessoas dizendo por aí que Jesus não vai voltar, que isso é conversa de pregador, que esta mensagem foi a igreja que inventou. Mas eu quero dizer aqui esta noite que não foi eu que inventei, não foi a igreja que inventou. A volta de Jesus foi proferida pela boca do próprio Jesus. E se Jesus falou, eu creio. Os pais da igreja só ratificaram, os apóstolos só ratificaram. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aonde eu estiver, estejais vós também.
prometeu, depois de ressuscitado, ainda passou 40 dias na terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, estava ele conversando com os discípulos. Os discípulos perguntam-lhe, dizendo: Senhor, é agora que vais devolver o reino a Israel? O Senhor disse: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judeia e Samaria e até os confins da terra. No verso de número 9, Jesus, dizendo essas palavras, começou a subir para o céu. No verso de número 10, Jesus desaparece entre as nuvens e chega no terceiro céu, se assenta na direita de Deus. Os discípulos estão olhando para cima. De repente desce dois anjos com vestes resplandecentes. Os anjos descem e eles estão olhando para cima. No verso 11, os anjos disseram: varões da Galileia, porque vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que acabou de subir, da mesma forma ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Pega na mão de quem está do teu lado, balança ele e diga: da mesma forma como Jesus subiu, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele foi, mas ele volta. Ele foi, mas ele volta. Essa esperança da igreja, essa esperança da igreja, ele vai voltar. O apóstolo Pedro, falando sobre a descredibilidade de muitos nos últimos tempos a respeito do arrebatamento, da segunda vinda de Jesus, ele escreveu na sua segunda carta, capítulo de número 3, a partir do verso 3, ele disse: irmãos, nos últimos dias aparecerão escarnecedores com suas zombarias, segundo os seus escárnios, e dizendo: mas onde está a promessa da sua vida? Pois desde os dias dos nossos pais as coisas permanecem como desde o princípio. Aí Pedro vem no verso 8 e diz: mas vocês não sabem que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. No verso 9 ele diz: Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por demorada, mas é um engano não para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. No verso de número 12, aguardando e apressando a volta do Senhor. No verso de número 15 diz: considerai a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Jesus ainda não voltou, porque não chegou a hora, mas quando chegar a hora, não tem quem vai impedir Jesus voltar. E eu quero dizer, se você se preparar, Jesus vai voltar. Se você não se preparar, Jesus vai voltar. Se Breu Branco se converter, Jesus vai voltar. Se Breu Branco não se converter, Jesus vai voltar. Se você acreditar, Jesus vai voltar. Se você não acreditar, Jesus vai voltar. Se santificar, Jesus vai voltar. Se tornar um crente mundano, Jesus vai voltar. Se pregarem dizendo que Jesus não vai voltar, ele vai voltar. E se pregarem que ele vai voltar, ele vai voltar. Jesus vai voltar. E eu vim aqui como profeta dizer: Jesus vai voltar. Esta pode ser a última festa, pode ser o último congresso. Nós podemos ir agora. Nós podemos ir agora. Eu não tenho dúvida. Eu sei que Jesus vai voltar. Perguntaram para João Wesley
o grande reavivalista metodista, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele abriu um sorriso e disse: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias eu aguardo ansiosamente a volta do meu Senhor. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas Jesus falou também de sinais como guerras, rumores de guerra. Até uns anos atrás era rumor de guerra, só que agora se intensificou, não é mais rumor de guerra, agora é guerra mesmo. Agora é guerra em tempo real. Se não, vejamos, quando vai parar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Hamas, Hezbollah contra Israel, os países de esquerda lutando contra os países de direita. Quando nós olhamos para as estatísticas, a Terra já passou por 2 grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial matou mais de 30 milhões de pessoas. Depois de 20 anos veio a Segunda Guerra Mundial e mais de 60 milhões de pessoas foram trucidadas na Segunda Guerra Mundial. Segundo as estatísticas, o último século ficou marcado como o século das guerras. E nessas guerras morreram mais de 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas é quase a população inteira do Brasil. E quando eu olho para essas estatísticas, o que Deus está dizendo? É a guerra estourando e eu descendo. Os países de primeiro mundo estão se preparando todos os anos, gastando trilhões de dólares em tanques de guerra, em bombas atômicas, em mísseis. A Terra está muito perto de estourar uma terceira guerra mundial. Está muito perto de se estourar uma terceira guerra mundial. E nessa terceira guerra mundial não vai sobrar nada. A Rússia tem bombas que poderia estourar o mundo inteiro mais de 100 vezes. O mundo se prepara para uma terceira guerra mundial. Mas todavia a igreja não. Enquanto o mundo se prepara para uma terceira guerra mundial, a igreja se prepara ansiosamente para aguardar a preciosa volta de Jesus. E Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3, o verso 20, ele diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado e abatido para ser semelhante ao corpo da sua glória. O mundo se prepara para uma terceira guerra mundial. O mundo se prepara para a chegada do anticristo, o homem do pecado, o homem da maldade, o homem da iniquidade. O presidente da França, em uma reunião, ele disse: nós precisamos de um líder mundial que tenha capacidade para governar o mundo inteiro, que tenha habilidades para colocar fim às indiferenças, que venha trazer a união global. E ele conclui dizendo que
que vem a ele da parte de Deus ou da parte de Satanás. De quem ele está falando? Do anticristo. Então, se o mundo que jaz no maligno está aguardando o anticristo, a igreja está aguardando o verdadeiro Cristo. Enquanto eles estão procurando um homem que venha trazer paz, a igreja está aguardando o príncipe da paz. A igreja está aguardando Jesus. E há uma diferença gigantesca entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Porque na primeira vinda Jesus veio como homem, mas na segunda vinda ele virá como Deus. Na primeira vinda ele se tornou semelhante aos servos, mas na segunda vinda ele virá como o Senhor. Na primeira vinda ele pisou na terra, na segunda vinda ele vai pisar nas nuvens. Na primeira vinda ele veio para o mundo, na segunda vinda ele virá para a igreja. Na primeira vinda ele veio para morrer por um povo, mas na segunda vinda ele virá para arrebatar um povo, porque ele morreu e salvou. Será que esse povo está aqui esta noite? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Igreja, te prepara, Jesus está voltando. Igreja, te prepara, Jesus está voltando. Juventude, te prepara, Jesus está voltando. Obreiros, se prepara, Jesus está voltando. Homens e mulheres, se preparem, Jesus está voltando. E como será o arrebatamento? O arrebatamento será no momento, num abrir e fechar de olhos. Os estudiosos dizem que é no espaço de 7 milésimos de um segundo. Jesus. Agora, quando Jesus voltar, ele não vai voltar para buscar quem ainda está pensando ser crente. Jesus não vai voltar quem ainda está pensando abandonar de vez o mundo. Jesus vai voltar para quem está preparado. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo de número 13, e nos versos 11 e 12 ele diz: e digo isso, irmãos, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. A primeira vinda, Jesus vai para o mundo. Na segunda vinda, ele virá para a igreja. Na primeira vinda ele veio salvar, na segunda vinda ele virá buscar quem foi salvo. E o profeta Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 53, o verso 11: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Quem é fruto do penoso trabalho de Jesus? Levante a mão esta noite. Segure na mão desse irmão que está do teu lado. Você tem liberdade de segurar. Aleluia. Aleluia. Pergunte para ele: Jesus vem, você vai? Veja qual é a resposta dele. Você vai perguntar: Jesus vem, você vai gritar aqui: eu vou, já está com a mala arrumada, já tenho o passaporte, já estou pronto, Jesus pode voltar. Bora lá. Jesus vem, você vai. Jesus vem, você vai. Jesus vem, você vai. Há uma presença gloriosa de Jesus aqui dentro desta casa. Jesus está voltando, igreja. Jesus conhece quem está preparado e quem não está preparado. Jesus já conhece quem já se santificou. A igreja do arrebatamento não é uma igreja morta. A igreja do arrebatamento é uma igreja viva. A igreja do arrebatamento não é fria. A igreja do arrebatamento não é morta. A igreja do arrebatamento
Aonde está essa igreja? Aonde está esta igreja? Começa a receber agora. Começa a receber agora a presença de Jesus aí agora. Recebe a presença dele. Recebe a presença do noivo. Enquanto você adora, Jesus está dizendo: tudo já está pronto. Tudo já está pronto. A casa está pronta. A mesa está adornada. Eu vou voltar. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer para te arrebatar. Recebe a presença dele. Recebe a presença dele. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas agora. Fale em línguas estranhas agora. Você que é batizado com o Espírito Santo. Tem gente recebendo. Tem gente recebendo. A igreja vai entrar no céu dando glória. A igreja vai entrar no céu dizendo: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Digno é o Senhor de receber a honra, a glória, a força, o poder, a majestade, o domínio, porque morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou e voltou para buscar a igreja. Recebe, 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 recebe. Entra no clima, entra no clima, entra. Não deixa essa cadeira te segurar, não deixa. Dá lugar para Jesus aí. Eu espero você adorar. A glória a Deus aqui é de graça. Falar em línguas estranhas aqui é de graça. Deixa Jesus encher tua alma. Você vai para o céu. Nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. A nossa casa é o céu. A nossa morada é o céu. A nossa morada eterna é o céu. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Abrace quem está perto de você, se você tiver liberdade. Abraça quem está perto de você e diga: Jesus vem, nós vamos. Jesus vem, nós vamos embora. Diga: te prepara para deixar tua casa. Te prepara para deixar teu estado. Te prepara para deixar tua nação. Te prepara para deixar teu bairro. Te prepara para deixar tua cidade. Nós vamos embora. Nós vamos embora. É no momento. É no abrir e fechar de olhos. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Pensou no céu, vai lembrar do céu no primeiro minuto do inferno. Quem nunca valorizou o céu, vai valorizar o céu quando estiver no primeiro minuto do inferno. Escapa-te do inferno, foge da condenação, foge do juízo, foge da ira vindoura. É tempo da salvação. Volta! Vem alguém? Vem que
confessar a Jesus. Para chegar no céu tem que passar por Jesus. É exigência passar por Ele. Tem que passar por Ele, tem que se curvar diante dEle, tem que receber o senhorio dEle. Esta noite Ele quer salvar a tua alma. E na terra não possuímos bem maior do que o Senhor. Espírito Santo, o Senhor veio estar conosco, morar em nós, preparar a igreja. Espírito Santo, faz esta palavra queimar, arder no nosso coração, Jesus. Nós queremos morar no céu. Espírito Santo, nós queremos, almejamos morar no céu. Ajuda-nos, Senhor, enquanto o arrebatamento não chega. Dê força para a tua igreja, da visão espiritual. Levanta os caídos nesta noite, fortalece os fracos nesta noite. Abre a visão espiritual, Senhor. Renova a nossa fé, a nossa esperança. Nos dá poder, Senhor. Enquanto o Senhor não volta, nós queremos pregar o Evangelho, ganhar as almas para o teu reino, arrebatar as almas do fogo do inferno. Eu ministro esta palavra no coração de cada crente, no coração de cada pessoa. Que Deus abençoe.